Mulheres fazem isso principalmente. Elas dizem, lá na frente ele vai mudar. E não vai, porque no casamento as coisas apenas se intensificam. Então, se era um defeito no namoro, no casamento vai ficar pior ainda. Olha quão complexo é um casamento. E muito mais prejudicial do que não casar e até mesmo cair em fornicação, ao meu ver, é o divórcio. O divórcio causa marcas, muitas vezes incuráveis, nas pessoas. O divórcio é prejudicial para os dois lados, homens e mulheres. Mas, geralmente, o tombo é muito maior quando se trata da mulher. É comum nós vermos homens que se divorciam em um determinado momento e no ano seguinte já estão casados novamente, construindo uma nova família. A mulher não. As sequelas emocionais sobre a mulher são muito fortes. Os traumas. Quantas mulheres saem de um casamento mal sucedido com a autoestima e a autoconfiança destruídas? Quantas mulheres saem depressivas? Elas não se sentem capazes de estudar, de recomeçar profissionalmente, elas sentem que não dão conta, porque elas estão destruídas por dentro. E isso é muito pesado. É por isso que eu bato tanto em cima da tecla de que a mulher precisa ter muita sabedoria na hora de escolher o seu parceiro. E o que acontece muito, Yang, é que, às vezes, a mulher entrega a juventude inteira dela para um homem que não faz jus à confiança dela e depois de décadas, ela se vê divorciada, sem estudo, sem profissão, sem beleza, sem capacidade de gerar, consequentemente, sem a capacidade de se reconstruir a vida emocional, porque, sejamos sinceros, a beleza, a juventude e a capacidade de gerar são atributos indispensáveis para um homem. Sim, ele quer a mulher bonita, ele quer a mulher jovem, ele quer a mulher que tenha capacidade de dar filhos a ele. Então a mulher desperdiça a juventude dela inteira com um homem que muitas vezes todos ao redor avisaram, ele não vai te honrar, ele não vai ser um bom marido, mas ela ignorou os sinais, ela escolheu fechar os olhos, porque ninguém engana ninguém por muito tempo. Os sinais, eles aparecem muito cedo, Yang, mas a gente escolhe fechar os olhos. Mulheres fazem isso principalmente. Elas dizem, lá na frente ele vai mudar. E não vai, porque no casamento as coisas apenas se intensificam. Então, se era um defeito no namoro, no casamento vai ficar pior ainda. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Todos os problemas que aparecem no namoro, ou são resolvidos no namoro, ou viram um problema muito maior no casamento. Então essas mulheres se divorciam depois de décadas, sem beleza, sem estudo, sem saber como recomeçar a vida. E convenhamos, o tempo é muito mais implacável para a mulher do que para o homem. Porque muitas vezes esse cenário de desgraça não se aplica ao homem. Por quê? Porque, via de regra, com o passar do tempo, o homem vai ficando mais bonito. Quanto mais velho, mais bonito, mais interessante, melhor o papo dele, a carreira já está estabilizada, os ganhos financeiros também. Então, por mais que o casamento seja um divórcio seja destrutivo para as duas partes, eu vejo que, do ponto de vista emocional, a mulher tem mais a perder. E é por isso que eu digo sempre para essas mulheres que estão sendo corrompidas por valores feministas, por valores que defendem a promiscuidade sexual, que opressão não é casar cedo, opressão não é estar debaixo da liderança de um homem que honra a Deus. Opressão não é viver valores conservadores. Opressão é ter um pedaço seu espalhado em cada cama. Opressão é se acostumar com um toque sem honra. Opressão é você saber que depois de alguns anos, nenhum homem vai querer te assumir porque sabe que você não se guardou, não se respeitou. E aqui não é sobre moralismo. Aqui é sobre entender que é do instinto do homem essa necessidade de exclusividade. Por quê? Porque para o homem a reputação é muito importante. Ele sabe que a mulher que está com ele fala sobre quem ele é.
Então ele não pode, sim, um homem que preza pela sua honra não vai se envolver com uma mulher que não respeitou o seu corpo, porque ele sabe que a má fama dela vai repercutir sobre a reputação dele. Então eu falo muito para as mulheres, vocês têm muito mais a perder, por isso não comprem discursos feministas. Geralmente discursos feministas são propagados por mulheres que não têm mais nada a perder. E porque não têm mais nada a perder, querem tirar de você o que você tem. Porque elas não têm mais chance na vida, querem tirar de você a chance de dar certo. Então, não sucumbam a esses valores feministas. Os valores conservadores têm a função justamente de conservar a vida. E eles estão fazendo isso muito bem ao longo de 2000 anos. Dá pra ser feliz no simples. Mais que isso, Yang, eu digo que eu sou o fruto de um casamento bem-sucedido. Eu sou o resultado de um casamento bem-sucedido. Nada tem o poder de destruir mais ou de edificar mais a vida de uma mulher quanto um casamento. Eu digo isso porque eu tinha tudo para dar errado. Eu conheci o meu marido em um contexto em que eu estava afundada em depressão. Eu havia saído de casa jovem, sem nenhum recurso financeiro, para viver a minha independência, a minha liberdade. Estava sem falar com os meus pais, estava sem perspectiva nenhuma de vida. E nesse cenário eu encontrei o meu marido. E a primeira coisa que o meu marido fez foi me ensinar a honrar princípios. E é por isso que eu digo para as mulheres que estão orando, querendo saber, será que ele é de Deus? Será que é o meu varão? Entenda que o homem de Deus para sua vida vai te levar a cumprir princípios e não a se desviar deles. Entenda que a gente conhece uma árvore pelos frutos. Se os frutos são podres, não insista em colher dali. Se aquele homem que está com você te incentiva a honrar a Deus, a honrar os seus valores, esse é um grande sinal de que ele é um homem de Deus para sua vida. Agora, não ignore os outros sinais. Se ele quer normalizar erros, se ele quer te levar a quebrar os teus valores, não ignore os sinais. Já está mais do que claro que esse homem não vai edificar a sua vida. Então, eu encontrei o meu marido nesse contexto e a primeira coisa que ele fez foi me ensinar que nós precisamos honrar princípios. E foi justamente por isso que ele me levou de volta para a casa dos meus pais e me fez retomar a minha comunhão com os meus pais. Eu voltei a falar com eles, eu voltei a respeitá-los, a amá-los. Eu estava em um cenário de depressão muito grande e o meu marido travou uma guerra espiritual a favor da minha vida, porque ser provedor, quando a gente fala sobre ser provedor, isso não se resume ao cenário financeiro, de forma alguma. Ser provedor implica dizer que você precisa prover proteção espiritual para sua parceira. Então, quando meu marido me viu ali prostrado, ele travou uma guerra a favor da minha vida e ele disse: Deus, eu não aceito ver a minha mulher desse jeito. Eu não aceito vê-la assim, sucumbindo. E ele disse: Senhor, traga um sentido novo para a vida profissional dela, porque ele sabia que era um desejo meu me desenvolver nessa área. E então ele disse: Verena, começa a gravar vídeos, as pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer, você tem muito a agregar na vida das pessoas. E eu disse: não, amor, relutei, eu falei, não é pra mim, eu não levo jeito. E ele insistiu e em um determinado momento eu decidi dar ouvidos a ele. E no meu primeiro vídeo eu comecei já a estourar, eu saí praticamente do zero e em 4 meses, mais ou menos, eu ganhei mais de 300 mil seguidores. Comecei a ser chamada para dar palestra, para dar mentoria. Comecei a ser chamada a viajar muito para podcast. Comecei a ser remunerada pelas redes sociais, pelas publicidades que eu faço. Olha só o que um marido que entende a importância de amar a esposa como Cristo amou a igreja é capaz de fazer na vida de uma mulher. Então eu sou fruto de um casamento bem-sucedido. Hoje eu não tenho mais problema com depressão, hoje eu tenho comunhão com a minha família, hoje eu estou muito satisfeita
Na minha vida profissional, hoje eu encontrei um sentido para minha vida, porque eu tive um homem que se colocou nas brechas, que aceitou ir para a linha de frente da batalha espiritual para interceder pela minha vida. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.